Para a aula de hoje, vou abordar aqueles dois tópicos, o 4.8 e o 4.9, que falam basicamente sobre a absorção da radiação pela matéria, né? O tópico que ele fala propriedades ióticas e dos metais, né? Então começa pelos metais. O que seria do que a gente viu no modelo de Lord, fala em elétron preso, ou seja, oscilando em torno de um átomo. Agora pensa que esse elétron está livre, está numa banda de condução. No momento em que ele sente um campo elétrico, ele vai oscilar junto com o campo. Então você pode pensar que ele vai absorver aquela radiação e logo reemite e você não tem nenhuma interação, tá? Então você tem nenhuma perda. Então ele seria uma espécie de um elétron livre que está andando ali de acordo com o campo externo. Só que essa condição, ela é um caso genérico, caso de metal, né? Mas tem um caso intermediário onde você pode ter um dielétrico, você pode ter um outro material em que tenha alguns elétrons livres, que tenha alguns elétrons que você possa transitar, que você pode correr facilmente. Então, essas duas condições, o que você vai ter ali? Você vai ter um processo de absorção, né? Claro que se você tivesse um metal em condição normal, chega uma onda, faz ele oscilar, e ele, como está oscilando, está irradiando novamente, ou seja, não tem perda, não tem processo de absorção. Então, esse seria um caso de um metal ideal. Como tem processo de perdas, então significa que chega uma onda, ele pode perder para o meio alguma energia, pode perder calor, tá? Então, tem essa perda e talvez também teria, e consequentemente tem a remissão também, possivelmente. Com uma energia menor, ou não, né? Pode ser aquele elétron lá pode ter absorvido totalmente, ou o outro pode ter a probabilidade de ter irradiado totalmente, sem perda, tá? Então você tem essa condição. Só que tem uma outra condição também, que você tem certos compostos orgânicos, dielétricos ou qualquer outro material, que você tem certos elétrons que eles não são totalmente presos. Aqueles corantes orgânicos que vocês têm, né? Em que um elétron participa de uma ligação, só que ele é facilmente solto ali, se desloca. Então, na hora que você dá energia para ele, o que acontece com aquele elétron lá? É um elétron livre, vamos falar assim. Não livre, né, como um condutor, mas ele pode percorrer, ele pode caminhar naquela estrutura. Na hora que ele caminha naquela estrutura, ele vai andar e pode ser aprisionado, pode ser capturado por uma outra ligação, e assim você tem uma coisa parecida com um metal, né? Você tem uma condução ali, né, de elétrons. O que isso representa? Isso representa que quando você tem isso, está absorvendo energia. Quando você absorve energia, então aquele índice de fração que a gente colocou na aula passada, aquele índice de fração real e o imaginário, cada um tem um significado. O imaginário significa que você tem um processo de absorção envolvido. Onde tiver uma parte imaginária, o índice de fração, você vai ter a absorção daquela radiação. Então, quando você tem um material que tem essas duas condições, ou seja, é um dielétrico que absorve uma parte, mas não absorve outra, ou é um metal que não é bem metal, mas que você tem um processo de elétrons, tem elétrons livres, mas tem alguns elétrons que não são tão livres assim, então você tem, nesses tipos de metais, você tem um índice de fração expresso, uma parte real e uma parte imaginária. E aí agora o que eu quero mostrar é que quando você tem um índice de fração com esses dois conceitos, você vai ter o processo de atenuação da onda, que seria o processo de absorção. Então, para considere se o material tenha um índice de refração real e imaginário. E você escreve ele como NR menos INI. E esses dois números aqui, o NR e o NI, são números não imaginários, tá? Porque o I está aqui. É como a gente fez na aula passada, a gente pega a expressão da índice de fração e separa eles em 100% real e imaginário. A gente coloca esse I para fora, então agora nós temos dois componentes que a gente sabe que são a parte real e a parte imaginária.
tendo uma onda plana se propagando em Y. Vamos seguir a notação do livro. Então você tem aqui um campo elétrico igual uma amplitude cosseno de ômega t menos KY. Esse ômega, eu posso escrever também ele como é no material, né? Você pode escrever como 2 ômega F, isso fica 2π, não C sobre lambda, mas eu vou chamar de V, que é a velocidade naquele material, sobre lambda. E esse V eu vou usar a definição do índice do C, definição do índice de fração, que é a velocidade da luz sobre velocidade da onda naquele meio. Isso vai dar 2π C sobre, lambda n. O que eu quero o ômega, na verdade, né? Eu quero o K, então 2π sobre lambda aqui vai ser o K. Então eu sei que ômega vai ser Kc sobre N. Então agora o K vai ser N sobre C ômega. Tá? Então eu vou colocar o K em termos de ômega. Então eu posso escrever isto aqui. Ômega t menos n ômega y sobre c. Tá bom? Uma outra forma que eu posso colocar isso aqui, isso vai ser a mesma coisa que E0 exponencial de I, esse argumento aí, né? Então eu posso colocar dessa maneira ômega t, e aqui nesse lugar do n, eu vou colocar agora fica I ômega t menos n vai ser meu nr menos ini vezes ômega y sobre c. O que eu tenho aqui dentro agora? Eu tenho um I ômega t, esse I ele vai ficar menos I n real ômega y sobre c, e agora esse I vai multiplicar o outro I, então vai ficar menos com menos dá mais, I vezes I dá menos 1, então dá menos de novo, ni ômega y sobre c. O que você pode falar agora é que o seu campo elétrico ele tem ainda uma amplitude, só que ele tem um decaimento de n i ômega y sobre c vezes um e ômega t menos nr ômega y sobre c. O que é essa parte aqui?
É a mesma coisa que cosseno de ômega t, NR, M, ômega y sobre C. Isso é a propagação da onda. Isso aqui eu posso escrever como um cosseno de ômega t menos NR ômega sobre C y. E este termo aqui é a atenuação do seu sinal. Tá? Se é atenuação do seu sinal, o que, que é? Evidente que é por causa da absorção, que a gente começou com toda essa conversa com o índice de refração imaginário. Quando você mede o campo elétrico, como eu falei em aulas passadas, que você, na verdade, quando você quer medir o campo elétrico, você mede a intensidade, você mede a variação do campo elétrico, uma média no tempo. Então, você pode fazer como a I irradiância como a média temporal do vetor de point, né, sobre tempo, que isto vai ser, entre outras constantes, aí basicamente o quadrado do campo elétrico, na média no tempo. Então eu vou chamar que este I aqui vai ser igual a 1I0, só que essa exponencial aqui, como é quadrado, então vai aparecer um 2 ali, então eu posso escrever que esse exponencial aqui vai ficar um menos 2NI ômega sobre CY. Todas aquelas constantes, velocidade da luz, tudo mais está no I0 aqui. Significa que, se você aproximar isso aqui como... Como é que eu chamei isso aqui? Atenuação. Aproximar não. Simplificar este 2... Estou fazendo N maiúsculo aqui, né? 2NI ômega sobre C igual a um alfa e chamar isso de coeficiente de absorção, você tem I igual a I0 e na menos alfa Y. Assim como quando você tem um bloco e a onda se propaga nessa direção y aqui, que está em metros, o que você tem quando você tem uma onda entrando aqui? Eu vou chamar aqui de I0. Esse valor de I0, se você fizer isso aqui como um gráfico aqui, e você tem um valor de I0 aqui em cima, e esse sinal vai caindo exponencialmente, exponencial de menos 2y. Tá bom? Se você fosse representar o campo elétrico, não a intensidade, como que seria essa amplitude? Isso aqui é para intensidade, né? Se você pegar agora o campo elétrico é o quê? É um decaimento ainda, e você tem uma componente que oscila ali, né? Vamos falar, né? Oscila no tempo. Então, você pode representar ela como se aqui fora você tem um campo elétrico que se alterna, que tem uma onda se propagando. Na hora que ele encontra este bloco, então aqui você pode mostrar que o seu campo elétrico vamos desenhar mais um aqui assim, ó. Então eu posso falar que o seu campo elétrico assume um valor E0 aqui, e menos E0 aqui,
Então ele está oscilando. Na hora que ele encontra esse material, e lá dentro você tem duas componentes de difração. Uma que faz atenuar, ou seja, faz a onda se propagar, e a outra que faz atenuar. Então essa representação aqui, ó, o que vai acontecer? Vou fazer um bloco um pouquinho maior. Você vai ter essa onda sendo atenuada e ainda oscilando até zero. Isso significa que daqui até aqui, não, daí até aí não. Mais ou menos quando o sinal sinal foi... Sinal não, né? Estou pensando em campo elétrico. Campo elétrico foi absorvido, tá? E aqui é zero, né? Que seria o meio. O que eu não falei aqui em cima, nesse gráfico da intensidade, é que quando esse sinal cai a 1 sobre E, imagina o sinal de I0, quando ele cai a I0 sobre E, você tem uma... Isso aí não é um 2, tá? Parece um 2, né? É um alfa, tá? Não sei o que eu escrevi, mas aqui é alfa, tá? Como você tem aqui em cima. Alfa, Y. Tá? Quando o Y atinge um valor de 1 sobre alfa, você tem um I igual a I0, o alfa corta, fica 1 sobre E. Então, quando esse exponencial cai a 1 sobre E, I0 sobre E, você tem um comprimento de penetração que a gente fala. Eu vou chamar isso aqui de um YD de profundidade, ou EP. Vamos chamar YP. Aqui, ó, YP. Quando YP for igual a 1 sobre E, você tem um decaimento de I0 sobre E. E esse Y em profundidade chama comprimento de penetração óptica. Quanto que a luz penetrou? Vai cair 1 sobre E. Então, outra representação, se você tem aqui, você tem um bloco com índice de refração, uma parte real, menos uma parte imaginária, com total absorção, eu vou escrever, absorção. O que é total absorção? Após esse bloco. Se você tivesse um bloco agora que não absorvesse totalmente a radiação, ou absorvesse menos, então vamos pensar que o comprimento de penetração, esse YP, é mais ou menos aqui assim, né? Eu vou colocar aqui, ó, YP. Se esse YP for muito maior que o bloco, o que vai acontecer? Você vai ter uma onda entrando com uma certa amplitude, o campo elétrico, né? Se essa absorção for bem tênue, o que vai acontecer? Ele vai absorver lentamente. Se o bloco acabou, imagina que aqui tem uma amplitude aqui, né, quase constante. Depois você tem um decaimento aqui, mais ou menos. Um amortecimento. Se o bloco acabou, o que vai sair aqui atrás? Uma amplitude constante igual àquela interface ali. Isso se você fizer agora o quadrado do campo elétrico, que eu desenhei aqui foi o E, né?
Se você fizer o quadrado do campo elétrico aqui, ao longo dessa distância, ao longo de y, né, você vai ver que no começo você vai ter um I zero, no final você vai ter um I que transmitiu, e no meio do caminho você vai ter um I variável aí exponencialmente. Outro aspecto interessante assim, é que quando você tem um metal, quando você tem essas cores, né, pensa então que você, se você tem uma superfície metálica, como que você tem uma onda, você pega aqueles elétrons, eles oscilam junto com o seu campo, e como para eles oscilar, tem que absorver aquela energia, né, e logo eles reemitirão também toda aquela energia, os átomos vizinhos, subsequentes, eles não vão sentir aquele campo, porque essa primeira camada de elétrons já absorveu toda a radiação. Isso faz com que aquelas primeiras camadas de elétrons ali, eles imitam mini-ondas. E quando essas mini-ondas são emitidas, o que acontece? É mais propício eles emitirem na direção de reflexão do que na transmissão. Porque você tem toda a energia já sendo absorvida naquela primeira camada, tá? Sobra pouco para as próximas. Então isso propicia a formação daquela onda como reflexão. Prova disso que essa radiação você consegue espelhar, ou seja, você consegue fazer uma superfície altamente refletora para o visível, né? Se você começar agora a diminuir isso, você colocar não uma camada espessa de metal, mas uma fina camada, uma camada de lambda sobre 4. Se você está entrando com 400, 500 nanômetros, está fazendo 40 nanômetros na espessura. Isso significa que parte daquela radiação, está acontecendo esse processo também de você fazer os elétrons oscilares e serem reemitidos como reflexão, mas parte transmitindo. Isso é um semi-espelho. Você tem parte refletindo e parte transmitindo. Então você pode dosar aquela espessura daquele material ou com diferentes camadas de materiais metálicos que você consegue fazer uma reflexão 50% e uma transmissão 50%. Tá? Um aspecto interessante é quando você tem um material que reflete, não precisa ser metálico, pense em qualquer material que reflete, mas reflete assim como você pensa que reflete o metal. Totalmente, toda a radiação que você joga no metal vai refletida. Agora pense num material que não é metálico, como água em forma de vapor, que é um exemplo bom, uma nuvem. Toda luz que você joga ali, ela é branca. Se é branca, então você está considerando que aquela radiação está voltando, né? Mas ela está voltando de maneira difusa, não está sendo absorvido muita coisa, né? Se você começar a ter, eu vou chamar isso de uma maior densidade ali de partículas, né, tipo uma trovoada, eu acho, né, um negócio mais denso, uma nuvem mais densa, você começa a ter a mudança de tonalidade para o cinza, né, mais cinzentado. E quanto mais tenso for, até uma nuvem preta, né, não preta, mas uma nuvem cinza escuro, né. O que você está fazendo ali? Você está fazendo uma reflexão com uma nuvem branca, só que está sendo absorvida aquela radiação. Então não está voltando para você como uma forma difusa. Então esse é o gradiente que você tem do branco para o preto. O que tem o branco para o preto? Só cinza. Então quer dizer, é o grau de reflexão que você está conseguindo produzir ali com essas condições, com maior densidade eletrônica, ou maior espalhamento, menor espalhamento, tá bom? Nessa figura você tem a reflexão em função do comprimento de onda. Então você tem reflexão de um pigmento azul, pigmento verde e pigmento vermelho. Como é que você está formando aqui as cores aqui? Cores primárias. Aqui é o sistema primário, que não é o que você conhece do seu primário, da sua impressora, né, que é o ciano, amarelo e magenta, ou qual que é do primário? Vermelho, azul e amarelo, né? Aqui é um outro sistema primário, que é o RGB, que se usa muito em displays, em projeção, com luz. Só que, para lembrar que cores primárias é um conjunto de cores que você consegue fazer todo o espectro de cor, tá? Então, se você somar todas as cores, você consegue, em diferentes proporções, você consegue fazer toda a gama de cores. Então, você pode escolher diferentes pigmentos para você fazer isso, tá? Prova disso que com RGB dá certo. E com amarelo, vermelho e azul também dá. E o ciano, obviamente impressora também, ciano, magenta e amarelo, que são as três cores que você faz qualquer cor na impressora.
O que eu quero mostrar aqui é que esses três pigmentos, eles estão refletindo, o azul está refletindo mais aonde? Então vocês lembram que o espectro visível, você tem a região do violeta, azul, ciano, verde, olha que a sequência, amarelo, laranja e vermelho aqui assim. E um vermelho laranjado ou mais escuro. Então o azul, ele está refletindo aqui, ó, mais no azul. Verde, mais no verde. E vermelho, mais no vermelho. Então, esses pigmentos, o que eles estão fazendo? Eles têm lá, como eu falei, como o caroteno, que é o de cenoura, tomate, né? Você tem uma cadeia e caroteno, ele vai ser ali, né? É o terceiro gráfico, é o vermelho, laranja, um pouquinho no amarelo, mas não verde, né? E também no azul. Então, nessa região ali, você tem uma certa ligação de carbonos com hidrogênio, simples e dupla, que qualquer energia que você consegue colocar ali, ele transita um elétron e muda a ligação ali e absorve aquela energia. Na hora que absorve aquela energia, pronto, você não passou, não é transparente. Então se forma uma banda de absorção. Você tem agora a transmissão, aquilo lá atrás era pigmento, então você está fazendo cores pela reflexão. Então você está lá atrás você misturava. Estou com um problema de projeção aqui. Bom, agora esse não dá certo. Este aqui, né, o anterior que a gente discutiu, lá você misturar os pigmentos. Então você tem a reflexão, então você quer misturar, por exemplo, o pigmento verde com azul, dá o quê? Alguma combinação ali de ciano, eu acho, né? Uma coisa no meio do caminho ali, né? Aqui é por transmissão. Então pensa que transmissão é o quê? Você está vendo a cor quando a luz passa pelo filtro. Então pensa um filtro, pode ser um celofane, pode ser uma fina camada de um pigmento, também pode ser uma impressão de um pigmento de impressora, por exemplo, num filme. Aí você tem um amarelo aqui. Amarelo se transmite totalmente aqui e nada aqui. Então você está transmitindo o quê? Você está transmitindo o vermelho mais. E talvez um pouquinho do verde, né? Laranja, amarelo ali, né? Mas está absorvendo aqui. Quando você tem a magenta, você está transmitindo, não 100%, mas está transmitindo uma parte. No azul, transmite menos no verde e transmite mais no vermelho. Então a cor magenta que você tem um filtro, você está deixando passar dois componentes de onda. Se você pensar em RGB, assim, vermelho, verde, azul, né? Está deixando passar os dois extremos ali, o vermelho e o azul. Isso forma a sua cor, forma a cor magenta. Enquanto que o ciano está passando só o vermelho, né? E tem uma combinação aqui. Você vê que tem um perfil, uma combinação aqui que deixa passar um pouco do azul, mas pouco. Nada do verde e um pouquinho do vermelho, laranja. Desculpa. E pouquinho aqui e nada do vermelho, né? Que aqui a transmissão seria zero, seria mínima. Então, o que vocês têm, na verdade, vocês vão ver isso em laboratório de física moderna, que essas cores, os filmes vermelho, o que é vermelho? Então você imagina assim, vermelho, então deve ser uma banda de transmissão bem estreitinha ali, né? No vermelho. Não, não é. Pô, magenta, onde é que está a cor magenta no espectro eletromagnético? Onde é que está o amarelo? O amarelo dá para ver, né? O amarelo tem. Mas engana. Porque o amarelo que você tem aqui não é igual ao amarelo que está no espectro. Ou é? Você acha que é? Onde é que está o amarelo? Partindo aqui, vermelho, laranja. 550 já é verde. 530 é verdíssimo. E aqui é assim, se tiver alguma coisa. Então, quando você vê uma cor, um filme amarelo, eu vou fazer um espectro, de ver como é que é o espectro de absorção do amarelo. Ele não vai ter uma banda estreitinha ali, tá? É uma coisa um pouco mais complexa que isso. E como que é o processo de absorção aqui? Onde é que está a banda de absorção do magenta? Onde transmite menos. Então, se você fizer o espectro de absorção, aqui que é o log de 1 sobre t. Então, pensa no inverso desse gráfico um pouquinho mais esticado, assim, um logaritmo ali, né? Então, você vai ter um ponto maior aqui, mais esticado para cima, o espectro de absorção. E aqui também, o espectro de absorção está para cá. E aqui, talvez, o espectro de absorção mude um pouco, porque essa pequena variação aqui,
ela pode distorcer um pouco o espectro da absorção que você não sabe, você não tem sensibilidade, porque na hora que você faz o cálculo de absorção, você está usando um logaritmo aqui, né? Então você muda um pouco o perfil. Mas a banda vai estar por aqui. Qual que é? A do Enem, vocês têm aí? É comum os fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. O que é a composição de luz verde? É que ele vai ter um pico no verde ali, no meio. Imagineu? A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Isso é um problema, né? Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade de luz verde, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utilize-se conhecimento da composição das cores da luz primária, vermelho, verde, azul, e das cores luzes secundárias, amarelo igual a verde mais vermelho mais verde, e ciano igual a verde mais azul, e magenta igual a vermelho mais azul. Então, magenta, vermelho mais azul, é o que a gente falou aqui, né? Ciano, verde mais azul aqui. Verde mais azul. O que é o amarelo aqui? Amarelo é igual a vermelho mais verde. Vermelho mais verde. É o que você tem, né? Então a transmissão alta, né? Então no amarelo tem o vermelho e o verde. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que o fotógrafo apresente as cores naturais dos objetos? Ou seja, que remova o verde. Magenta.